Talvez você tenha aberto esse vídeo porque está em um momento de desânimo, porque está em um momento em que você abre o Instagram e vê todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, e vê uma pessoa tomando café da manhã com uma vista linda, e vê uma pessoa indo para trabalhar, saindo para trabalhar no lugar dos sonhos, com a família dos sonhos, com a conta bancária dos sonhos, e aí você se pega com todas as tuas preocupações, com todos os teus medos, com todas as tuas angústias e fala, cara, minha vida é muito ruim. O que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô tão atrasado? Porque as pessoas parecem que elas estão prosperando e eu muitas vezes me sinto tão preso nessa minha rotina. Por que eu dou passos tão pequenos e as pessoas ao meu redor estão dando passos tão grandes até os seus objetivos? E essa é uma reflexão que eu me peguei fazendo durante essa semana, e até estou em um ambiente um pouco diferente para falar sobre esse assunto com vocês, porque para mim esse é um dos assuntos mais importantes que a gente tem hoje com relação às redes sociais. A gente corre um sério risco, está correndo esse sério risco, e na verdade a gente está sofrendo as consequências de algo que eu chamo de comparação com o melhor dia da vida de todo mundo. As pessoas postam o seu café da manhã quando é um café da manhã bonito, quando é uma vista bonita, quando é uma viagem legal. As pessoas postam o seu momento no trabalho quando é um momento tranquilo, um momento de paz, um momento de produtividade, um momento de bons resultados. As pessoas postam fotos com a família não quando o filho está chorando, não quando a filha está com dor de barriga, não quando o namorado, o marido, a mulher, a esposa está emburrada ou está preocupada com as contas. Não, as pessoas postam as coisas quando as coisas estão maravilhosas, quando é o melhor dia ou o melhor momento, ou pelo menos um momento muito bom da vida delas. Então, o primeiro recado que eu quero te dar é: você não está sozinho, você muito provavelmente não está atrasado, e você está cometendo sim um grande erro, que é se comparar a sua evolução com o melhor dia da vida das pessoas. Esse vídeo, ele chega em um momento que eu tô fazendo muito essa reflexão, e eu lembro muito desse livro aqui, ó. Até trouxe para falar com você sobre esse livro, que é o livro Mindset da Carol Dweck. Por que eu trouxe esse livro? Por que eu quero falar sobre ele com vocês? Porque quando a gente fala sobre mindset de crescimento, né? Então, só para exemplificar vocês, para deixar mais claro, existem dois tipos de mindset, segundo a Carol Dweck, que é uma psicóloga americana, psicóloga e pesquisadora americana. E ela fala que o primeiro tipo de mindset, que é o mais comum entre as pessoas, é o mindset fixo. O que é esse mindset fixo? Ou eu sou inteligente ou eu não sou. Ou a minha vida é boa ou a minha vida não é boa. Então essas pessoas, elas muitas vezes são pessoas que não se arriscam, que não aceitam desafios, porque isso é uma afronta à capacidade delas. Por exemplo, eu fico o tempo inteiro na minha zona de conforto quando eu tenho um mindset fixo, porque quando eu estou na minha zona de conforto, eu tenho desafios que o tempo inteiro comprovam a minha inteligência. Então eu sempre ando com as mesmas pessoas, porque eu sei que eu sou mais inteligente que elas, eu sempre faço as mesmas provas, eu sempre estudo as mesmas coisas, porque eu estou ali dentro do meu quadrado, dentro do meu círculo, da minha zona de conforto. Essas pessoas com mindset fixo, portanto, elas têm dificuldade, na verdade elas têm aversão ao risco, elas têm aversão ao desafio, elas têm aversão à falha, elas não gostam de nada que desafie esse status quo. Porque toda falha, todo percalço, toda dificuldade significa para elas fracasso. Significa que elas não são boas o suficiente. Em contrapartida, existe o mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento, ele entende que a falha é um aprendizado, que se eu cair hoje eu posso aprender com os meus erros, e que tudo que acontece na minha vida acontece, eu já falei isso no primeiro vídeo que eu fiz nessa minha volta. O que acontece na minha vida acontece pra mim e não comigo. Então os meus erros acontecem pra mim, e o pra mim é no sentido de, se eu erro, eu sei que esse erro pode estar me levando para um lugar melhor, se eu aprender com esse erro. Então essas pessoas com mindset de crescimento, elas sabem que elas precisam de desafio. Elas sabem que o desafio engrandece a jornada. E elas sabem que elas só vão se tornar melhores de fato quando elas aprenderem a se colocar em posições que desafiem as habilidades atuais delas. Beleza, Pedro, o que isso tem a ver com o assunto do vídeo, que é a comparação com os outros e o grande erro que a gente está cometendo? O que isso tem a ver? Uma coisa muito simples. Quando a gente tem um mindset de crescimento, a gente passa a adotar a visão do 1% melhor todos os dias. Isso muda o jogo. Galera, quando eu entendo a importância de melhorar um pouco todos os dias na minha vida, eu passo a parar de querer me comparar com as outras pessoas. Eu tenho 26 anos e todas as vezes que eu abro o Instagram eu vejo pessoas muito mais novas do que eu, com muito mais seguidores, muito mais dinheiro,
com muito mais fama, muito mais sucesso aos olhos do mundo. Se eu continuar me comparando com as pessoas que estão fazendo o que eu estou fazendo, vídeos no YouTube, agora que eu voltei, conteúdos para Instagram, cara, eu vou continuamente me achar uma pessoa muito ruim. E o antídoto para isso na minha vida é olhar para quem eu era um ano atrás. Então, todas as vezes que você abrir o Instagram e achar que a sua vida é muito ruim, ou estiver se comparando muito com a vida perfeita das outras pessoas, com o melhor dia da vida das outras pessoas, faça o seguinte exercício. Se questione quem você era um ano atrás. Quem era você um ano atrás? Você provavelmente sonhava com a vida que você queria ter agora. E eu sou assim. Se eu falo pro Pedro de um ano atrás que hoje eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo, eu ia estar muito feliz. Que hoje eu ia ter voltado a fazer vídeos pro YouTube, eu ia estar muito feliz. Que hoje eu ia trabalhar onde eu trabalho, eu ia estar muito feliz. Se eu falo isso pro Pedro de 5 anos atrás, então, ele provavelmente assinaria esse contrato na hora. A grande questão é que eu não valorizo o que eu passei no passado, eu me comparo com a vida das outras pessoas o tempo inteiro. Isso é uma comparação injusta, isso é uma comparação que não traz benefícios para a nossa vida. Então eu quero que vocês entendam que todas as vezes que você se comparar com as outras pessoas, volte um passo atrás e reflita. Eu estou comparando o dia perfeito dessa pessoa. E posso te falar uma coisa? Posso te falar um segredo? O Instagram mente, tá? As redes sociais mentem. As pessoas que postam jantares perfeitos, cafés da manhã perfeitos, a família perfeita, a vida perfeita, elas muito provavelmente não têm a vida tão perfeita assim. Então não poste a sua realidade, o seu processo com o fim da montanha das outras pessoas. Não poste o seu treinamento com o pódio das outras pessoas. Não compare o seu treinamento com o pódio das outras pessoas. Não compare o seu dia de batalha, o seu dia de rotina, o seu dia de acordar cedo mesmo sem vontade, mesmo resfriado, mesmo com a filha que passou doente a noite inteira e você teve que acordar para ir trabalhar, com o final de semana de alguém na Grécia. É injusto. Então, um exercício que eu gosto muito de fazer, e eu já falei isso, se eu não me engano foi 2, 3 vídeos atrás, é um exercício que fala o seguinte. Todas as vezes que você for planejar a sua vida perfeita, e aí é um exercício que você pode fazer, não é olhando o Instagram, você não sabe a vida que você quer ter apenas olhando o Instagram. Você tem que sentar, refletir consigo mesmo e fazer o seguinte questionamento. Quem eu quero ser em uma segunda-feira de manhã? E por que em uma segunda-feira de manhã, Pedro? Porque em uma segunda-feira de manhã eu entendo e fica meio que embutido nessa reflexão que eu vou ter que sair para trabalhar. E a segunda-feira de manhã é o maior pesadelo do brasileiro trabalhador. Quantas e quantas vezes você vê as pessoas falando, meu Deus, que tristeza, amanhã é segunda, a depressão pós-Fantástico, ou a depressão quando a música do Fantástico começa, a depressão quando o despertador toca na segunda-feira de manhã. Então todas as vezes que eu fizer essa reflexão de falar o seguinte, quem eu quero ser numa segunda-feira de manhã, eu já incluo tudo isso. Com quem você quer acordar? Com quem você quer estar? Onde você vai trabalhar? Com quem você vai trabalhar? Todas as vezes que a gente faz uma reflexão profunda acerca disso, eu tenho certeza que você vai ser muito mais intencional nas coisas que vocês fazem. Então, algumas coisas que eu anotei que eu ainda quero falar com vocês. Eu tenho uma história pessoal com relação à comparação e ao mindset de crescimento. Quando eu comecei a fazer conteúdos, eu tinha um grande medo que era fazer lives. Lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer conteúdos, eu tinha um grande medo que era fazer lives. Lives pra mim era algo assustador porque eu tinha muito medo de falar besteira e as outras pessoas verem as besteiras que eu estivesse falando, cometer alguma gafe, alguma coisa assim. Em outubro do ano passado, eu decidi que eu ia fazer lives de segunda a sexta no meu Instagram de manhã cedo. O dia anterior que eu comecei a fazer essas lives, o dia anterior ao primeiro dia, né? Foi uma noite muito difícil, porque eu tava com aquele medo, claramente eu tava saindo da minha zona de conforto, que é, cara, como eu vou me sair fazendo lives todos os dias? Será que eu vou ter conteúdo pra isso? Será que as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo? Será que as pessoas vão gostar do meu conteúdo? Será que as pessoas vão estar lá comigo? Será que eu não vou falar nenhuma besteira? Será que eu não vou me decepcionar? Aquele turbilhão de emoções que todo mundo que sai da zona de conforto enfrenta. Hoje,
Eu fiz 55 lives. Eu completei dentro desse período 155, na verdade, lives dentro desse período. 155 lives depois, o que eu quero dizer é que o que mais me motivou foi o progresso. O que mais me motivou não foi a comparação com as lives de outras pessoas. Eu posso buscar inspiração, mas jamais comparação. Eu comparava com o Pedro que iniciou lá atrás, e aí o Pedro que fez a live de número 155 era um Pedro muito diferente. Porque era um Pedro que já não estava mais tão ansioso, era um Pedro que já não tinha tanto medo de falar besteira, era um Pedro mais confiante, era um Pedro mais alegre, era um Pedro mais solto, era um Pedro melhor. Por que eu trouxe esse exemplo das lives? Porque lá atrás, e se eu mudasse, virasse a chave da minha comparação e comparasse as minhas lives com as lives de algumas pessoas muito mais populares do que eu, provavelmente eu ia me achar um fracasso. Só que a visão da minha comparação, a visão do meu jogo é me comparar com o Pedro que começou. E é por isso que eu estou satisfeito com isso. Estou feliz com isso. Na verdade, eu estou feliz. Satisfeito é uma palavra diferente. Eu quero mais, é óbvio que eu quero mais, eu quero evoluir. Mas eu estou feliz por ter feito, por ter me desafiado, por ter saído da minha zona de conforto. Então, em termos gerais, o que eu quero trazer para vocês hoje, e eu quero que a gente reflita juntos, eu quero que vocês passem a enxergar isso de uma maneira mais clara, te compara com quem você era, te compara com quem você está, com os medos que você tinha, te compara com as pessoas, com quem você se tornou, com o progresso que você teve, valoriza o teu progresso. Para de comparar o teu dia normal com os melhores dias da vida das outras pessoas. Essa é a melhor maneira de gerar frustração, de ter uma vida muito abaixo do que você poderia ter e, acima de tudo, gente, de viver o tempo inteiro insatisfeito. Se essa insatisfação for o motor do meu progresso, eu não vou ser uma pessoa feliz. Desculpa. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, mas é só quando eu vejo uma pessoa muito mais rica que eu, com muito mais sucesso que eu, muito mais inteligente que eu me motivo a melhorar. Cara, sério? Será? Será que é saudável? Será que a melhor maneira de fazer isso não é, obviamente, te inspirando em pessoas melhores, mas te comparando consigo mesmo? Será que a melhor maneira não é encontrar uma pessoa que você quer se tornar, e aí você encontra a pessoa que você quer ser, naquele exercício que eu falei da segunda-feira de manhã, e aí trilhar um caminho para se tornar essa pessoa? Eu não acredito de verdade que o motor da nossa motivação é a comparação com as outras pessoas o tempo inteiro. Desculpa. Eu acho que isso, na verdade, é injusto. Porque a gente não se compara com os outros, a gente se compara com o melhor dia da vida dos outros. Quando eu trabalho todos os dias com uma pessoa, e aí eu tô do lado dela, me comparando com ela, talvez seja uma comparação mais justa. Não tô dizendo que é mais positiva, mas mais justa, porque eu tô comparando os meus dias ruins com os dias ruins dela. Com a minha segunda-feira com a segunda-feira dela. Mas não. As pessoas comparam seus dias normais com os melhores dias da vida das outras pessoas e elas acham isso positivo. Então, duas coisas aqui. Primeiro, pare de fazer isso. E segundo, pare de cair nisso. Eu tenho certeza que você não posta a noite mal dormida. Eu tenho certeza que você não posta o café da manhã normal na sua mesa com um monte de louça para lavar. Que você não posta quando o seu filho passa a noite inteira chorando e você não sabe o que fazer porque amanhã tem que apresentar um projeto importante às 8 da manhã e você não vai dormir as horas suficientes. E aí bate aquela ansiedade. A gente só posta, a gente só mostra para o mundo quando as coisas dão certo. E viver comparando a sua vida normal, em que as coisas nem sempre dão certo, com a vida perfeita das outras pessoas, é a maior receita que existe para uma vida triste, para uma vida infeliz. Então, gente, quem você era? E eu quero encerrar com essa reflexão. Eu vou fechar meu caderninho aqui, porque eu quero encerrar com essa reflexão. Quem você era 6 meses atrás? Se você era a mesma pessoa que você é agora, ou se você é a mesma pessoa que você era 6 meses atrás, aí está o problema, porque a comparação é com você mesmo e você está sendo uma pessoa igual ou pior a que você era. E aí sim está um problema, e é esse problema que você precisa atacar. A gente sempre precisa encontrar, entre aspas, não é encontrar problemas, mas pontos de mudanças na comparação conosco. Se eu me propus a ser uma pessoa melhor dentro de 6 meses e não estou me tornando uma pessoa melhor em comparação comigo mesmo, aí sim eu preciso me preocupar e aí sim eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, olha para um ano atrás. Quem você era um ano atrás? Você é uma pessoa melhor hoje? E se você é uma pessoa melhor hoje, isso é suficiente.
Eu espero que de fato esse vídeo tenha feito vocês refletirem sobre busca desafio, gente. Se torne uma pessoa melhor. Se torne uma versão melhorada de você mesmo. Você não está atrasado, você está no seu tempo. Você tem a sua velocidade, os teus objetivos não são iguais aos objetivos das outras pessoas, então por que você segue comparando o teu processo com o processo das outras pessoas? Elas não querem chegar no mesmo lugar que você. Tu tem o teu próprio objetivo, tu tem tuas próprias aspirações. Seja mais seletivo com aquilo que você absorve. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. E se fez sentido para vocês, curta, compartilhe e mande para aquela pessoa que precisa de uma vez por todas aprender a se comparar consigo mesmo e com a sua versão, não se comparar com o melhor dia da vida das outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.